Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez, estamos aqui para darmos sequência à leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Estamos encerrando a 9ª edição da leitura da Bíblia Sagrada. Nesta ocasião, escolhemos a ARC, Almeida Revista e Corrigida, onde lemos aí já, hoje, 95 dias de leitura da Bíblia Sagrada ininterrupta, e tem sido bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas que têm deixado seu comentário, têm inscrito aqui no canal, mandado mensagens no PV, lá no grupo do WhatsApp, e tem sido bênção de Deus. Eu tenho certeza que se você aderir e ter a prática da leitura da Palavra de Deus, a sua vida vai mudar, a sua vida será transformada pelo poder da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos orienta, que nos corrige, quem nos ensina, e é através dela que eu vivo e através dela que eu proponho que você viva também, porque eu tenho certeza que Deus tem novidade de vida para você. E nós não podemos parar. Vamos para a 10ª edição da leitura da Bíblia. Ocorre que nesta ocasião não vamos ler a Bíblia em 100 dias. No ano de 2024 eu proponho ler a Bíblia todos os dias contigo. Não apenas 100 dias. Proponho ler a Bíblia todos os dias. Está aqui a versão da Bíblia que eu lerei. Será a versão NVI, em ordem cronológica. Já lemos então 9 edições, 9 versões diferentes da Bíblia. Então agora vamos ler a Bíblia Sagrada em um ano. E nesta ocasião, como ela ocorreram. Você já conhece a Bíblia? Agora vamos juntos ler como é que os fatos aconteceram. Qual foi a ordem dos fatos? Venha comigo. Peguei esta edição, porque essa edição não é de estudo, diferente de algumas outras. Então nós poderemos nos organizar por número de páginas. E assim, juntos, faremos esta leitura da Bíblia Sagrada, e através lá do meu canal do YouTube, aqui do meu canal do YouTube, você se inscreve e participa conosco diariamente dessa leitura maravilhosa. Não deixe de se inscrever aqui, deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas, para que no próximo ano nós tenhamos centenas de milhares de pessoas lendo a Bíblia Sagrada em um ano. Amém? Então vamos dar aqui continuidade à nossa leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler a partir de Tito, e vamos concluir o dia 95. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós para juntos meditarmos, aprendermos através da tua santa e poderosa palavra. Fale conosco, manifesta a tua graça, o teu querer sobre nossas vidas, que o teu nome seja engrandecido, glorificado. Fica conosco. Amém. Tito capítulo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra da pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como um despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, com torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados.
confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Tito capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém, santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras, da doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sujeitem o seu senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não fraudulento, antes mostrando toda boa obra, lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala nisto, exorta, repreenda com toda autoridade, ninguém te despreze. Tito capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia, inveja, idosos, odiando-nos uns aos outros, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procuram aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quanto te enviar a Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor por ti, ó irmão. O coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda
que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, e velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariamente, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu pagarei, para que te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito. Amém. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz ao mundo, primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que a seus anjos fez, o que faz ventos, e os seus ministros labaredas de fogo. Mas o filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cedro de equidade é o cedro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, como princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade, porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro,
de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o ouviste? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra, e coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe são sujeitas debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos em todas as coisas que lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado a glória de honra, que a honra, glória. Repito o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazem muitos filhos à glória. Congregasse pela aflição, o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha ele lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e os filhos de Deus que Deus me deu. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também eles participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é Deus, por expiar o pecado os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu por socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que a edificou, todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservemos firmes a confiança e glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. Disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque todos tornaram participantes de Cristo, se retiveram fielmente ao princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos lá, seguir aqui. Repetindo o versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retiverdes firmes o princípio da vossa confiança até o fim. Versículo 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Porque, havendo alguns ouvido, a provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, os corpos caíram no deserto,
a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturados com a fé naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal. Como disse, assim jurei, na minha ira não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou em sua obra, como Deus nas suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntado em tempo oportuno. Hebreus capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que se ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos e da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo,
e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, a seu fim de ser queimada. Mas por vós, ó amados, esperamos coisas melhores das coisas que acompanham a salvação, ainda para assim falarmos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho de amor, para que com o seu nome mostrasse enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, os herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e o que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando e guardando. Querido Deus, quero pedir a tua bênção, os teus cuidados, o teu favor, a tua graça sobre a vida dos teus filhos, que nós possamos cada dia mais nos estreitarmos para a tua palavra, vivermos à luz da tua palavra, que possamos, Senhor, sermos conduzidos, direcionados por ela, até o dia em que a trombeta soar, para juntos morarmos contigo. Fica conosco. Em nome de Jesus, abençoe cada um dos seus filhos que tem participado deste projeto, da leitura da Bíblia e aprendermos mais de Ti através dessa palavra. Amém. Deus te abençoe grandemente.